agradecer ao Golfo, veio de tão longe para nos mobilizar, estudar e compreender. Da sua participação. Para nos mobilizar para conhecer melhor este ramo da astrologia que muitas pessoas não conhecem, mas que é fascinante e que era considerado a joia da coroa da astrologia antigamente. Agradeço ao Luís também pelo convite, se ter lembrado que este tipo também gosta dessas coisas malucas. Pode ser boa ideia vir cá apresentar algumas. Eu gosto de gente maluca. Esses são os melhores. E portanto, a minha apresentação, devo dizer que pode desiludir um bocadinho, no sentido que o Luís, se pudesse estar aqui no sentido em que é, digamos que 15% focado no futuro, é o que vocês querem saber, e o resto mais focado no passado. Pela simples razão de que se nós não soubermos bem o que aconteceu no passado em termos astrológicos e mundiais, não vale a pena estar a querer projetar para a frente, com técnicas erradas. Então, a minha perspectiva é um pouco essa. Ora bem, sabia que agora a tecnologia ajuda. E, portanto, sem dúvida, era considerada a joia da coroa da astrologia mundial, ainda que muito complexa. Porque, como vocês viram nas duas apresentações anteriores, Pois ali não vi eles. aqui, está melhor? Sim. Nas apresentações anteriores, há uma série de ciclos que se conectam. E fazer a síntese e a integração de tudo não é a coisa mais fácil do mundo. E, portanto, é um ramo muito interessante. E, portanto, qualquer um destes ramos é um doutoramento em astrologia. Dá para estudar décadas e investigar durante décadas. Deixa-me só pôr isto mais direito. E então, na astrologia mundial nós temos vários ciclos que podemos estudar. Muitos deles foram aqui falados, como por exemplo as conjunções Urano e Netuno, que falou aqui o Luís. Como por exemplo as conjunções Júpiter-Saturno. Outros fatores um pouco mais difíceis de interpretar, como os próprios cometas, os eclipses e uma série de outros eventos de efemérides, como as próprias estrelas fixas a mudarem de signos no dia final. Portanto, a minha proposta aqui é focar, uma vez que estamos com tantos planetas em Capricórnio, tentarei ser realista e concreto e focar naquilo que são os núcleos centrais da astrologia, da linguagem da astrologia. Porque se estes núcleos centrais e estruturais não funcionam, não podemos dizer que o resto funciona. Portanto, e não há nada mais estrutural na astrologia, enquanto planetas, do que o planeta Saturno e do que o próprio Sol. E, portanto, se em termos de processos mundiais, coisas como a entrada do Saturno no novo signo ou de um Sol em Carneiro, se não é possível ler ou interpretar com fiabilidade, então esqueça o resto. Porque nós temos que saber o beabá primeiro, que é central. Ok? Então foi este o meu repto com os processos de investigação. A investigação essa que desenvolvi mais ou menos durante um ano e pouco e que tive a oportunidade de publicar em 4 edições do Jornal da Associação Astrológica Britânica. Um deles foi publicado também no astro.com, em que nos 2 primeiros desenvolvi os temas do ingresso de Saturno e nos 2 últimos do ingresso do Sol em Carneiro. O que implicou estudar, vocês não veem daí, mas basicamente 120 anos de história, com 120 mapas, aliás, 120 mapas mais que 98, e tentar fazer aqui alguma correlação entre as coisas. Portanto, a parte 1 é a síntese dos resultados em relação aos ingressos de Saturno. Claro que depois falarei do ingresso de Saturno próximo, que é em março de 2020, mas não estarei tão focado nesse ingresso, ok? E perceber o que é que aconteceu de relevante. Saturno, muitas vezes considerado uma alma da fita, nós sabemos em astrologia psicológica que é aquele que nos traz melhores desafios de crescimento, mas, estritamente, em termos de astrologia tradicional, era normal que os processos de Saturno estejam mais associados a coisas difíceis do que fáceis. E o que é facto é que os ingressos de Saturno, o mapa em si do ingresso, não é uma coisa muito usada nos livros de astrologia tradicional. Ou seja, fala-se muito do ingresso do Sol em Carneiro, mas do mapa do ingresso do Saturno no novo signo não é uma coisa muito estudada comparada com outras coisas. Então, eu achei que essa era uma lacuna e tentei investigar, ver se havia aqui mais qualquer coisa. E a primeira dúvida que se coloca é: qual é que é o mapa do ingresso? É a primeira vez que o planeta entra no signo? Ou a segunda vez, quando ele volta retrógrado e entra definitivamente? Tal como vocês podem ter pensado nisso, não é?
Portanto, e a conclusão que eu cheguei, uma lógica simples, que a astrologia é uma ciência, entre aspas, de inícios, é que o mapa relevante é a primeira vez que entra no signo, e não na segunda vez. Então foram esses mapas que eu estudei de Saturno, não os outros mapas. E foram esses que, obviamente, deram resultado. São válidos durante quanto tempo? Cerca de 2 anos e meio, embora haja aqui um período em que fica intercalado o mapa do ingresso com o outro. Por exemplo, ano 2020, há uma influência de Saturno em Capricórnio, começou no fim de 2017, e de Saturno em Aquário. Portanto, nós temos que juntar o simbolismo dos dois ingressos, para este próximo ano em particular. É interpretado de forma diferente o ingresso do Sol em Carneiro, porque a entrada do Sol em Carneiro, Mercúrio e Vênus nunca estão longe do Sol. Então, nunca pode estar Vênus, por exemplo, em Virgem, no ingresso do Sol em Carneiro. Portanto, há aqui planetas que estão mais condicionados. E aponta, de facto, de forma espetacular, as grandes mudanças sociais, sobretudo as que envolvem países mais poderosos e Estados. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes nós vemos tanta coisa à frente na linguagem astrológica, como por exemplo o pico intil entre Quiron e Sedna, que nos esquecemos que há coisas elementares que têm que funcionar. Porque se não funcionarem, nada funciona. Bem, na minha perspectiva. Então eu acho que nos esquecemos um pouco, e já que está tantos planetas em Capricórnio, desta estrutura tradicional e de validar funciona ou não funciona. E vão ver que funciona e de que maneira. Só que nós esquecemos de usar. Tá bom? Então, qual é que era aqui a pergunta de investigação? Se Saturno é tão mau assim, é considerado um grande maléfico, e se houve durante o século XX coisas horrorosas a acontecer, nomeadamente as que vêm ali assinaladas, se Saturno entrar num signo, numa condição de aflito, não coincidiu com nada de difícil no mundo, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Portanto, a astrologia é discutível que funcione. E então, vamos lá testar isto. Então, quais é que foram, de facto, os grandes eventos mais desafiantes do século XX, na vossa opinião? Vou falar de coisas mais negativas do que positivas. As grandes guerras. As grandes guerras e a grande depressão. Portanto, se nós fizéssemos um inquérito, considerando os principais inquéritos, os acontecimentos mais desafiantes do século XX, a maioria das pessoas no mundo, embora muito influenciadas pela história ocidental, iria dizer as 2 grandes guerras e a grande depressão. Foram as pauladas da humanidade durante o século XX. Eu penso que isto é mais ou menos consensual. Então, se Saturno não mostra nada disto, há qualquer coisa que não está bem. Portanto, tem que mostrar. Então, eu penso que a maioria das pessoas, portanto, eu não posso pôr as mãos no fogo, mas eu diria que a maioria, eu não sei se é o vosso caso, se consideram que é a fase do século XX mais transformativa de sempre, mas eu penso que a maioria diria que seria o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque nós assistimos a coisas espantosas, ao mesmo tempo horríveis, mas ao mesmo tempo de viragem da história. Foi a página da história que virou, mais ou menos em 1944, 45, 46. Com o Holocausto, com a bomba atómica, sobretudo, fim da guerra e todo um novo ciclo da humanidade. Então, provavelmente, se nós tivéssemos que fazer uma escolha, este seria o evento top número 1 de desafio, de impacto do século XX. Eu sei que pode haver aqui pessoas a discordar, a falar mais pela negativa, não falar pela positiva, mas na memória toda ninguém fica indiferente àquilo que aconteceu. Não é? Para que nunca mais volte a acontecer. Para que nunca mais o ser humano tenha que passar por uma tragédia daquelas, certo? Tanto o Holocausto como a bomba atómica. Não sei se concordam, não há pior coisa do que homens a matarem homens. Isso é mais horrível do que isso. Então, tradicionalmente, vocês não veem que está a verde, em preto, mas considerava-se que um planeta, para estar aflito, deve ter algumas condições. Ok? E essas condições são, por exemplo, estar num signo em que ele não está favorável, em que ele não funciona tão facilmente. Por exemplo, no caso de Saturno, a maior debilidade é quando ele está em Caranguejo. Maior até do que em Leão e do que em Carneiro, porque em Leão e Carneiro considera-se que é a triplicidade de Saturno. Portanto, está em queda, está em exílio, mas está em triplicidade. Quer dizer que não é assim, apesar de tudo, tão dramático. Depois, mal aspectada Marte. Porquê? Tradicionalmente, a quadratura e a oposição são os aspectos de mais energia e desafio. E logo, aspectos tensos entre os 2 planetas mais desafiantes, à partida será a combinação mais tensa que existe. E depois, claro, não podemos esquecer a astrologia moderna, os aspectos transpessoais também acrescentam esta mesma tensão.
como por exemplo o Saturno quadratura a Plutão, como vimos aqui na luz. E uma coisa que também é esquecida, a combustão. Para quem não sabe, a combustão é a conjunção de um astro com o Sol a menos 8 graus. Que nos tratados da astrologia era considerada a maior revolução possível. O planeta estava queimado. E isto, em termos de astrologia mundial, é relevante. Está bem? Então, pela positiva, o que é que são forças de Saturno? Por exemplo, ele está num signo em que está forte, como exaltação e domicílio, portanto, Capricórnio, Aquário e Balança, e bem aspectado a Júpiter e Vênus. Então, se nós vemos, por exemplo, Saturno entrar em Aquário, conjunto a Vênus e sextil a Vênus, conjunto a Júpiter e sextil a Vênus, à partida é um indicador muito positivo para os próximos 2 anos e meio da humanidade. Está bem? Então, quando está livre de combustão, ou seja, está longe do Sol, e sem aspectos tensos com os outros astros. Isto seria a condição ideal. Só que a condição ideal, tanto a negativa como a positiva, raramente é de extremos. Ou seja, normalmente temos uma combinação das duas coisas. Ora bem, então o que é que eu me pus a fazer? Nesses 120 anos, há, ou seja, de 1900 a 2019, o último ingresso em 2017, existem 48 ingressos de Saturno, ou seja, 48 mapas de Saturno entrar no novo signo. Desses 48, cerca de 8 acontecia a combustão, ou seja, quando Saturno entrou no signo, estava pertinho do Sol. Okay? Estava queimado, mas explodido. Pronto. E em apenas 3 estava tenso com Marte. Em apenas 3 entradas de Saturno no novo signo, estava tenso com Marte. O que quer dizer tenso com Marte? Em oposição à quadratura não dissociada. O que é a quadratura não dissociada? É quando é uma quadratura entre signos que estão naturalmente em quadratura. Por exemplo, se eu tiver Saturno em Touro, quadratura a Marte, desculpa, se eu tiver Saturno em Aquário, quadratura a Marte, Saturno a 0 graus de Aquário, quadratura a Marte a 27 graus de Carneiro, estes signos Aquário e Carneiro não são signos naturalmente em quadratura. Então diz-se que esta quadratura é dissociada, okay? Como se não fosse tão forte assim. Enquanto que esta quadratura já é uma quadratura natural. Entre Touro e Aquário são signos em natural de quadratura. Então, aqueles tensos são oposição ou quadratura a Marte em signos de natural tensão, quadratura ou oposição, não os dissociados, porque esses há mais. E então, e houve 3, é que isto aconteceu. Ou seja, corresponde mais ou menos a 6% do tempo, digamos que era período negro, destes 120 anos, em termos de tensão com Marte. E 16% do tempo era um período hot, muito quente, muito explosivo, porque era a conjunção com o Sol. Tá? Então dissecando agora os dois. Tanto a tensão com Marte como a combustão. A combustão, o que é que nós podemos esperar desses períodos de 2 anos? E o que é que se lê nos tratamentos também dizem? Períodos mais propensos a grandes incêndios, porque o Sol queima, é abrasador, portanto, tipicamente é o que significa. Ondas de calor, secas, grandes explosões, sejam naturais ou não, e guerras ou destruições, porque a destruição também é uma combustão e arrasa tudo. Ok? Então, isto seria o que esperar de períodos, daqueles 16% de tempo, foi que aqueles períodos fossem mais propensos a tudo isto, ou incêndios, ou explosões, ou destruições, ou secas. Portanto, e é preciso dizer que durante o século XX houve muito mais combustões do que nos outros séculos. Se repararem aqui, mais ou menos o período estudado houve 8, enquanto nos anteriores houve muito menos. Então é como se este período já fosse, por definição, mais combusto do que os outros. Ou seja, mais quente e mais explosivo por natureza. Do que quer o século seguinte, quer os anteriores. Embora o século seguinte também não seja famoso. Mas um bocadinho melhor. Graças a Deus, porque quente a tal planeta. Então, que ocorrências foram essas? Pronto, estas datas podem não dizer grande coisa, portanto eu vou ativar um bocadinho a memória. Corresponderam aos seguintes eventos: fogos em cidades, grandes fogos em cidades e guerras, agora não grandes guerras, mas guerras menores, a guerra na Rússia, um exemplo. A explosão a maior explosão que alguma vez aconteceu registada na Terra, que é a explosão do meteoro na Rússia. Não foi Chernobyl, um meteoro explodiu
foram outros focos de explosões de 35 e 37, foi o Holocausto, bomba atómica, os bombardeamentos finais da Segunda Guerra, os maiores testes termonucleares da história, outras explosões e fogos e erupções, de vulcões, por exemplo, a explosão de Chernobyl e, nos últimos, estamos ainda no processo de combustão, ou seja, no processo de incêndios, como vocês já provavelmente notaram, ou não, e de grandes fogos também de outros sítios não tão habituais. E, portanto, agora, que critério é que nós temos para dizer que, entre estas combustões, qual é que era mais especial do ponto de vista astrológico? E eu já dei essa pista, anteriormente. Qual poderá ser, teoricamente, aquela por si em mais desafio? Isso é o mais difícil de Saturno, quer em Geixo. Então, o que aconteceu para além disto é que esta combustão foi a combustão do século XX, não só foi a única, mas teve mais 2 planetas atrelados. E por isso é que eu digo que esta é candidata à combustão do século, ok? Porque foi a que juntou mais planetas de uma vez. Que, por acaso, coincide só e apenas com o tal período que nós dissemos que é a viragem grande do século XX. Porque rege os períodos de 1944 a 46. Ok? Por isso é que eu digo, às vezes é preciso ir ao essencial. E o essencial estrutural é Saturno também. E este é um exemplo interessante, que vem à frente ainda é mais chocante de como a linguagem tradicional antiga pode funcionar. Já agora, a outra combustão também forte, foi a combustão de... Ao contrário. A combustão esta da queda, que seria o segundo candidato, por acaso não correspondeu a muitas mortes, mas foi de facto também a explosão registada no planeta. E portanto também é significativo, porque achatou ali, cai milhares de quilómetros, acho que foi 10 vezes superior, não sei, à bomba de Hiroshima. Portanto, foi chamada a Noite Branca, isso é na Sibéria, e em Paris ficou, durante a noite, ficou de dia, em Paris, foram registados. Portanto, imaginem só o estrondo que isto foi, e se isto tivesse sido uma cidade. A bomba que não era, não tem estudo. Chernobyl é a mesma coisa. Claro que aqui nós temos indicadores que são muito positivos ao mesmo tempo, que é, e que aconteceu agora, que é a conjunção a Júpiter, Vênus. Ou seja, se não fosse Vênus, provavelmente não teria acabado a guerra. Ou seja, teria sido uma coisa horrível, mas ter sido perpetuado. Mas o facto de Vênus estar conjunta nessa mesma ingresso é um indicador de potencial de paz. Tal como isto que aconteceu aqui, desde 2017, indica, olha, o clima está muito quente, as coisas, muitos incêndios, mas não se preocupem que haja guerra nuclear, porque temos uma Vênus ao lado. Portanto, as pessoas vão se entender. Portanto, esta conjunção também não foi particularmente maléfica, não aconteceu assim nada muito desastrado, porque temos Júpiter o grande protetor. Então, é preciso ter em linha de conta tudo isto. Pronto. Continuando. Eu não vou ser exaustivo, mas pronto, vou só passar rapidamente os acontecimentos em cada uma das... Primeira combustão, por exemplo, o grande fogo de Toronto, o desastre de Chicago, o maior desastre naval em Nova Iorque, enfim. Em Carneiro já falámos, também de terremotos, além da explosão que aconteceu, que vocês já referiram. Depois, em Peixes, grande purga de Stalin, o maior furacão da história nos Estados Unidos, outra explosão em escolas, enfim. Aqui temos a combustão do século, não é? Os grandes bombardeamentos da Segunda Guerra e nucleares. Temos os testes termonucleares também e outras explosões. Temos explosões de vulcões e de minas de gás, por exemplo. Temos Chernobyl e o Challenger, também foi uma coisa de combustão. Erupção do vulcão no Vale del Ruiz, também, por exemplo. E temos agora esta combustão, que graças a Deus, primeiro, é no domicílio de Capricórnio, portanto é um signo forte que ajuda a manter uma certa estrutura, e isto está conjunto a Vênus, que apesar de tudo favorece que haja algum entendimento no meio da confusão. Tá? Agora, que evidências é que houve desde 2017, fim de 2017, ser um período de combustão? Pergunto-se dele. Já expliquei um pouco, mas... Incêndios na Austrália. E ao longo dos últimos anos também. Já agora, uma das entradas mais famosas de Saturno em Capricórnio combusto foi precisamente o grande incêndio de Londres. Ou seja, o grande incêndio de Londres foi precedido de uma entrada de Saturno em Capricórnio combusto. Ok? E não só houve um grande incêndio, como houve a peste. E, portanto, foi um evento altamente destrutivo.
Ora bem, então, o que é que aconteceu? Os fogos na Amazónia, os fogos na Califórnia, os fogos na Austrália, fogos simbólicos, como no Museu Nacional do Rio de Janeiro, como um fogo simbólico de Notre Dame, Sibéria e o próprio gelo em si, né? E temperaturas altas em geral. Portanto, o efeito de combustão. A minha dúvida, e espero que isso não seja verdade, é que a entrada do Saturno em Capricórnio seja válida para 30 anos, por ser o domicílio de Saturno. Porque se for, estamos em maus lençóis. Eu acho que vai ser, João, se me dares licença, eu acho que podes agarrar-te a esses 30 anos. Pronto, vamos ver. Ora bem, portanto, resumindo, esta combustão, todas estas combustões, deram em eventos fora do normal de explosões e de aquecimentos e de guerras e de incêndios, está bom? Este é o mapa da combustão do século, calculado para Hiroshima, ou seja, o momento em que o Saturno entra em Caranguejo em Hiroshima, e como podem ver, aquela molhada de planetas está onde? Está onde? Em que casa? Está na casa 8, tradicionalmente a casa da morte. Ou seja, nós temos calculado para Hiroshima todos os planetas na cúspide 8, que é a zona da morte, o Saturno combusto. Portanto, é um mapa digno de registro, enquanto símbolo do que se passou, infelizmente, naquela zona do globo e naquela época. Reparem, não é um mapa para o momento da explosão, é um mapa para o ciclo que deu origem a todos esses factos. E que coincide plenamente com a simbologia astrológica. Ok? China de Escorpião, etc. Há aqui outras coisas também interessantes neste mapa. Mas pronto, a combustão do século, da minha perspectiva. Agora, entrando nos ingressos de Saturno tenso com Marte. Isto é apenas metade da história dos ingressos maléficos de Saturno. O que é que nós esperaríamos quando um Saturno entra num signo e faz tensão com Marte? Esperaríamos o pior. Guerras, maldades, crueldades e crises financeiras. E o pior do ser humano a vir à tona. Eu tenho boas notícias, não é? As boas notícias são que nos próximos 30 anos nós não vamos ter isto no céu. Felizmente. Já os nossos filhos e netos, isso é outra história. E portanto, já agora, nesses mesmos 48 ingressos de Saturno, apenas por 3 vezes, Saturno entrou num signo tenso com Marte, quadratura ou oposição não dissociada. Apenas por 3 vezes. Porque eu gostava que vocês vissem quando é que isso aconteceu. Eu venho de estatística, portanto, sei o que é que são ensaios de hipótese, testes de student aqui quadrado, e vai aqui parte dessas coisas estatísticas. E dá para ver quando é que uma coisa é estatisticamente significativa. E como ver aqui, é de uma significância estatística, é impossível de provar o contrário. Okay? Se há alguma coisa que nós podemos mostrar a pessoas que contestam veementemente a astrologia e que funciona do ponto de vista da astrologia mundial, é, por exemplo, estes factos que vamos ver agora. Apenas por 3 anos, apenas por 3 vezes, Saturno entrou no signo tenso com Marte, em 48 hipóteses. E foi em 1914, em 1929 e em 1939. E como vocês disseram no início, foi o início dos períodos mais catastróficos da história do século XX. Ok? Estão recordados disto ou não? Sim. Portanto, se queríamos mais evidências, é difícil. Portanto, em 1914, quadratura de Saturno a Marte separativa, em 29, separativa oposição, e em 39, aplicativa, porque Marte está retrógrado e quadratura. Já agora, lembrem-se que entre quadratura e oposição, qual é o aspecto mais difícil? Quadratura. Portanto, as duas quadraturas é que corresponderam às guerras, enquanto que a oposição foi a Grande Depressão. Portanto, a correlação é de 100% com o início das 3 maiores crises do século XX. Ou seja, com menos de 6 meses de diferença, ou até menos de 5 meses ou 4, salvo erro, a entrada de Saturno tenso com Marte correspondeu ao início de uma das 3 maiores crises do século XX. Okay? Do processo todo violento que aconteceu a partir daí. E portanto, o mapa em si, para calcular o mapa em si, porque eu fiz o estudo sem para já ter os mapas localizados, porque era um estudo para o mundo, e se é para o mundo eu não posso ter casas, porque não vou estar a calcular para um país em específico. Aqui estou a mostrar para um país em específico para ter uma aderência de casas, mas não são as casas que são relevantes. É precisamente esta configuração aqui, neste caso, Primeira Guerra Mundial, Saturno em Caranguejo, lá está, um signo maléfico para Saturno, conjunto a Plutão, também ajuda a festa, quadratura a Marte. Okay?
Portanto, aqui em signos de quadratura. A Lua, nestes mapas, a meu entender, também retrata a necessidade coletiva que estava não preenchida nesta fase. E a necessidade não preenchida nesta fase era paz. Era de paz, era a Lua em balança. E aqui temos Primeira Guerra Mundial. Aqui temos a Grande Depressão, com já agora a Lua em Touro. Qual é que é a necessidade coletiva não preenchida? Dinheiro, segurança de emprego. Aqui temos que calcular para Nova Iorque, no início da Grande Depressão. Oposição. Claro, está nos eixos 2-8, também confio neste simbolismo. E depois, temos também aqui a Segunda Guerra Mundial, a entrada de Saturno em Touro. Nós diríamos, Saturno em Touro parece uma coisa simpática, tudo bem, mas é uma quadratura aplicativa, porque Marte está de retrógrado, portanto ele acaba de fazer a mesma quadratura, e, claro que aqui Plutão no meio acrescenta a violência. Qual é que foi a necessidade não preenchida nesta fase? Lua em Peixes, misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. E, portanto, são mapas giros. Saturno, já agora, está no grau exato do Sol de Hitler. Também é curioso. Segunda Guerra Mundial. A boa notícia é que só teremos quadraturas desta envergadura a partir de 2055. Portanto, eu não vou aqui profetizar já a Terceira Guerra Mundial, porque, do ponto de vista técnico, se há um ano maléfico no século XXI, é 2055. Portanto, não sei o que é que poderá ser, esperemos que a humanidade tenha evoluído até lá para conseguir sublimar isto. Portanto, e como é que se podem sublimar arquétipos maléficos? Têm ideia? Como é que se pode ver o arquétipo na mesma sem ser daquele lado mais negro? E uma das hipóteses é, aqui temos outra vez, agora, houve outra quadratura em 1912, mas foi dissociada. Mas também foi um processo de início da Primeira Guerra Mundial. Okay? Então, portanto, este é, na minha opinião, o ingresso tanto de Saturno como do Sol mais maléficos do século XXI. E porquê? Saturno entra em Carneiro, queda, quadratura a Marte e combusto. Portanto, da mesma forma que Saturno entra em Carneiro e faz esta tensão toda, o Sol, ao entrar em Carneiro, também faz esta tensão toda. Portanto, teoricamente, é um dos ingressos mais complexos do século XXI. Eu acho a necessidade coletiva Lua em Aquário pode ser uma necessidade de ter mais tecnologia ou, como esta Lua está conjunta à estrela da Águia, a necessidade de voar. Então, por exemplo, imagina que todos querem fugir do planeta e querem voar daqui para fora. Pode ser uma coisa deste género, porque há muitos vulcões ou coisa parecida. É uma hipótese. Como outra hipótese é isto ser vivido, como é que isto pode ser sublimado pela arte. Ou seja, a arte e a música são formas de nós vivermos os arquétipos de uma maneira não destrutiva. Por exemplo, quem gosta de heavy metal está a viver o arquétipo de Saturno. Quem gosta do Senhor dos Anéis está a viver o arquétipo de Saturno. Então existem formas de viver na mesma energia, mas não a perspectiva mais destruidora básica. Então eu acho que a safa que nós temos, já que não podemos fugir do arquétipo, é viver pela carga, pela arte e pelo cinema e pela música. Criar arte que vibra com aquele arquétipo. Não sermos nós a matar-nos uns aos outros, que isso é o que nós não queremos. Acho eu. Portanto, 2055, agora pergunto a vocês. Então e o próximo ingresso? Que é este de Aquário, que é o que nós verdadeiramente queremos saber. Não estamos nada interessados em saber o que é que aconteceu no século XX, isso já foi à história. Estamos interessados em saber o que é que nos tens para dizer agora. E eu não tenho assim muito para dizer agora, para ser franco, porque ainda não estudei a sério este ingresso de Aquário. Mas não estou pessimista. Primeiro, não estou pessimista porque é um Saturno em Aquário, domiciliado e em triplicidade. Já ajuda. Não estou pessimista porque faz aqui um ligeiro sextil com o Sol. E um sextil com o Sol em Carneiro parece um indicador de impulso de mudança ou de inovação tecnológica. Depois não estou pessimista porque Júpiter está aqui misturado. E Júpiter acaba sempre por proteger de alguma forma, mesmo que esteja num dos seus piores signos, que é Capricórnio. Claro que vocês dizem, João, tu estás a ser, de facto, estás a ser cegueta.
Porque temos aqui dentro Plutão e Marte e em quadratura a Urano, meu amigo. Portanto, isto parece uma coisa tensa. Sem dúvida que vai ser tenso, mas vai ser, na minha perspectiva, um misto de energias muito tensas de ameaças e de terrorismo tecnológico, misturado com sinais de esperança e de renovação. Eu achava que o planeta mais forte deste ingresso seria Urano, que faz quadratura. As quadraturas são sempre energias mais fortes, só que neste ingresso a quadratura não se completa. Ou seja, o Saturno volta para trás e faz conjunção a Marte antes de fazer a quadratura ao Urano. O que quer dizer que Marte acaba por dominar mais este ingresso. Mas não é um ingresso de quadratura a Marte em oposição, como aqueles outros. É conjunção que é muito mais amiguinho. E, portanto, pode haver mais energia bélica, como está a acontecer, mas não quer dizer que seja uma guerra mundial. Pode haver terrorismo cibernético, essas coisas, as bombas aqui e acolá, e acidentes, mas não quer dizer que seja necessariamente guerra e guerra. Sobretudo por estar lá Júpiter, e pode ser uma fase dos próximos 2, 3 anos de grande renovação tecnológica, na sequência do que dizia o Luís, aquela quadratura usaste uma expressão que eu gostei bastante, que é qualquer coisa com modernização lógica, não sei o que é, mas já não tenho. Mas pronto. Mas é isto, é Touro, Aquário, por aí. E portanto, é um ingresso complicado. Faz conjunção a isto tudo, tem muita força como ingresso, mas tem que estar para um lado como para o outro, não é evidente. Está bem? Pronto, isto era a primeira parte, era a entrada do Saturno em Aquário. Quanto tempo é que eu tenho, só para saber se me estou a espalhar ou não? Sim. 15 minutos. Tem 15 minutos? Portanto, a parte 2. A parte 2 é o ingresso do Sol em Carneiro, que tradicionalmente, esse sim, já era considerado um ingresso significativo, ou seja, muito estudado, nomeadamente pelos astrólogos árabes. Ou seja, quando o Sol entra na primavera, faz-se a tendência para os próximos 12 meses. Portanto, o que é que se pode ver? Então é um ingresso muito, muito eficaz, de facto. Também tem truque, não se pode analisar isoladamente, tem que se olhar para outros ciclos. É o único defeito deste ingresso, é que não dá para olhar só exclusivamente para ele, mas é interessante. E portanto, usado na astrologia tradicional, mudanças sociais e políticas, problemas é muito parecido entre países próximos. Só se faz o ingresso para o Sol em Carneiro, em Lisboa ou em Londres, é quase igual. Não dá para distinguir uma coisa da outra muito eficazmente. Vênus e Mercúrio nunca saem muito longe do Sol, portanto nunca diferem muito, ou está em Peixe, ou está em Touro, ou está em Carneiro, portanto não vamos dar assim tanta importância a isso. E tem que ser, não se usava este ingresso sem se usar também das outras estações. Por exemplo, o Sol entrar em Caranguejo, ou o Sol entrar em Balança. Por exemplo, se o ascendente fosse fixo, tudo bem, podia-se usar o mesmo mapa para o ano todo. Mas se o ascendente fosse cardinal, tinha que se ver as outras estações do ano. O Sol entrar nos signos cardinais. Portanto, isto também tinha outras regras. Mas para simplificar, e agora pela parte positiva, na vossa opinião, quais é que foram os eventos mais positivos do século XX? Que é para isto não ser tudo uma tragédia grega. Os mais positivos do século XX. Queda do muro e Ir à Lua, internet, queda do muro. queda do muro de Berlim. Penso que isto será mais ou menos consensual. A ida à Lua, queda do muro de Berlim, internet, mas pelo menos estes A dois descoberta da penicilina. também, mas pelo menos estes dois as pessoas têm como ressonância coletiva, epá, isto foi importante, foi um marco, embora haja dúvidas se os americanos chegaram a falar. Eu sou muito adepto da teoria da conspiração, mas neste caso não tenho uma opinião formada. Acho possível que tenha sido fabricado, mas não tenho argumentos para dizer o contra. Bom, então, antes fins de guerras, declaração de direitos humanos, chegada à Lua, União Europeia, queda do muro de Berlim, seriam datas positivas por contraste com as outras mais negativas, certo? Então aqui, a minha hipótese de trabalho é a seguinte. Quando é que o ingresso do Sol é difícil? Pela mesma lógica, tenso com Marte ou Saturno, mal aspectada a transpessoais, e quando a Lua, que também significa o povo, também está numa situação complicada. E a Lua também funciona no mapa do ingresso do Sol. Pela positiva, bem aspectada, aqui o bem aspectado entre aspas, porque o aspecto mais energético é a quadratura-oposição. Então uma quadratura e oposição, tal como no mapa natal a Júpiter, pode ser uma coisa excepcionalmente boa. Melhor do que um sextil. E melhor do que uma conjunção. Então, esta é a hipótese de trabalho comprovada. Que aspectos tensos a Júpiter do Sol
significam os eventos mais extraordinários pela positiva do século XX. Tá? Portanto, 120 anos, estes foram mesmo 120 ingressos do Sol. Eu agrupei, só escolhi aquele que tem aspectos tensos a Marte, Saturno, Júpiter, Urano, e conjunções a Vênus e Mercúrio, porque a Vênus e Mercúrio não dá para fazer quadraturas. E ordenei pelo aspecto mais exato ou menos exato. Por exemplo, se o Sol está em Carneiro e Marte está a 2 graus de Capricórnio, e no outro mapa está a 1 grau de Capricórnio, o mais exato é que está a 1 grau de Capricórnio. Então, ordenar, a ver qual é que é a partida com mais energia e menos energia. Agora, depois tudo se conjuga, não é fácil de pensar, porque eles depois misturam-se. Ignorei casas e ângulos, que é para o mundo todo. Então, exemplo. Qual será o ano em que o Sol, ao entrar em Carneiro, faz o aspecto mais exato com Marte de quadratura? Isto é para ser o ano top número 1 de Marte. E qual é que será o ano top número 1 de Vênus? Aquilo em que há a conjunção mais exata do Sol a Vênus. Isto é o critério. Pronto. Só para vocês verem os resultados, deu mais ou menos isto. Ano top número 1 de Saturno. Tem alguma suspeita? Ano top número 1 de Saturno. Critério rigoroso. Em que o Sol entrou em Carneiro com o aspecto mais preciso possível a Saturno. Quadratura. E foi 1929, o início da Grande Depressão. O que coincide, lá está, com o tal ingresso também de Saturno, como nós vimos anteriormente, maléfico. Houve outros que respondeu a guerras nas Coreias, à Primavera Árabe, ao 25 de Abril, que é o fim do regime, então é típico de fins de regimes antes de Saturno. Okay? Fins de poderes instalados durante muito tempo. O ano de Júpiter, já mostrei, mas o ano top número 1 coincide com um dos que vocês disseram, que é a ida à Lua. Ou seja, o ano do século XX, o Sol fez o aspecto mais exato a Júpiter tenso, coincidiu precisamente com 1969, o ano do Woodstock e a chegada à Lua. O que é que nós estamos aqui a dizer? Que são critérios relativamente objetivos para se chegarem a factos que é importante na altura, então, tanto distância de ser Capricórnio, também temos factos. Concordamos? Temos aqui outros anos muito positivos, como Sputnik, Direitos Humanos, Tratado de Roma, Euro, Tratado de Versalhes, enfim, coisas à partida mais positivas do que negativas. Marte, o ano número 1 de Marte, foi 1939. Também coincidiu com o início da guerra. Portanto, juntando Saturno com a entrada de Saturno com a entrada do Sol, nós temos aqui uma convergência completa. 1976 foi o pior terremoto da história da humanidade registado. 2018 não foi nada tão especial a não ser a guerra comercial, porque foi ajudado por Júpiter. 1954 um péssimo ano da guerra, 1929 também foi um ano de Marte ao mesmo tempo, e 2008 foi a crise do Lehman Brothers também. Então é típico de crises financeiras. A Lua, casamento da Diana. Os anos da Lua são normalmente bons, em que há a visibilidade das mulheres, e em que há mais paz no mundo e coisas interessantes para o positivo. Os anos de Vênus também não são maus, embora muitas vezes haja funerais de pessoas conhecidas e amadas. Aqui o 2013 coincidiu com a chegada do Papa Francisco. É um indicador gregário. 2005 foi outra mudança de Papa. 89 foi outra das datas que vocês disseram, que é a queda do muro. Tratado de Roma aqui muito presente. E Mercúrio, no ano do Tratado de Roma, com um aspecto mais exato. Embora Mercúrio, para mim, seja mais estranho em termos de padrão. Não é aquele que tem um padrão mais claro, porque ele por natureza é variável. Portanto, não dá para chegar a grandes conclusões. E, portanto, os anos de Saturno, tipicamente, fins de grandes reinados, grandes dinastias, início de impérios, mais condições de vida, portanto, é tendencialmente mais difícil do que fácil. 25 de Abril foi exemplo do ano de Sol-Saturno. Fim do regime. Primavera Árabe, fim do regime. O tsunami na Indonésia, um ano de Sol-Saturno. Anos de Júpiter, anos muito positivos para a ciência, eventos desportivos, culturais, esperança de líderes carismáticos, tratados, democracia, etc. Portanto, os melhores anos são os anos de Júpiter, basicamente. Anos de Marte, guerras, ou colapsos financeiros, ou acidentes. Anos da Lua, visibilidade de artistas, do povo, das mulheres e fim de guerras. Os Beatles apareceram com anos da Lua. Marilyn Monroe apareceu com o ano da Lua, por exemplo. E a Greta Thunberg a mesma coisa. Este último ano que passou foi um ano da Lua, digo que é a Lua de Terra, porque nesse ingresso estava a Lua em Terra. Mas foi um ano lunar em que tivemos a Ursula von der Leyen a ser
Presidente da União Europeia, Christine Lagarde, Presidente das Marchas pelo Povo, e a Greta foi considerada a personalidade número 1 na Time, na revista Times. Portanto, é muito efeito também desta questão lunar. E o próximo ano vai ser um ano de Saturno. Em Vênus temos também tratados, coligações, figuras públicas amadas e também são conhecidas, etc. Portanto, este é um mapa giríssimo, porque é o do ano da chegada à Lua, calculado para Washington. E como vemos, temos o Sol, regente ascendente, exaltado na casa 9, que é a casa das viagens, e temos a Lua no meio céu, no início de Touro, que é precisamente a sua exaltação. O que quer dizer que é um mapa em termos de simbolismo espetacular, por ter a Lua na máxima força e um Sol na casa das viagens, regente do mapa. O Júpiter e Urano ligados. Então, é um ingresso giríssimo. Este é um ingresso não tão giríssimo, portanto péssimo, em que o regente ascendente está em queda e oposto a Saturno, em quadratura ao Sol, grande pressão. Este também não é propriamente assim muito amigável, que foi o início da Segunda Guerra, não é? Calculado para Berlim, aqui temos o Sol quadratura a Marte e o Saturno ascendente, no meio céu, quero dizer. Este também foi maléfico, porque o Sol fazia aspecto a Saturno e Saturno estava no ascendente, mas ficou junto à estrela considerada mais horrível dos céus, que é a estrela Algol. Então, este ingresso correspondeu às Torres Gêmeas. Sendo que este ingresso atual, 2020, que vai acontecer, tem também Lua em Aquário, e é típico dos ingressos com Lua em Aquário, o povo dos Estados Unidos ser um bocadinho, não estar assim muito bem. Há sempre qualquer problema com os Estados Unidos, pelo menos no passado, sempre que a Lua esteve em Aquário. Talvez por ser um arquétipo, como dizia o Adolfo, que nasceu com a Lua em Aquário, e que é um país também com a legenda coreana, mas o que é facto é que no passado, Watergate, terremoto de São Francisco, enfim, há uma série de eventos maléficos para os Estados Unidos que aconteceram com a Lua em Aquário. Este é do Indonésia, em que temos o regente ascendente combusto, que é a Lua, na casa 8, e o Sol em quadratura a Saturno, e que são mal pelas águas, não é? E este foi o ingresso, lá está, do muro de Berlim, da queda do muro, em que temos o Sol conjunto a Vênus, sextil a Júpiter. Portanto, temos aqui o Sol entrincheirado entre as duas benéficas. Portanto, não é tão relevante o resto, embora a Lua esteja a nascer, que é o povo a tomar conta das coisas. Mas era um ano de força, Vênus e Júpiter em simultâneo, o que é maravilhoso. Mas se nós não vamos testar o que é que aconteceu no passado e perceber a importância relativa disto, não temos ideia de quão raro é esta efeméride. É muito raro, Vênus e Júpiter juntos. E aqui temos o ingresso atual, calculado para Lisboa, que é muito parecido com a entrada de Saturno em Aquário, é quase igual, em que temos Saturno precisamente no ascendente de Portugal. Ora bem, teoricamente, um Saturno no ascendente não seria a coisa mais agradável, mas não nos vamos esquecer que é um Saturno domiciliado e não forma nem quadratura nem oposição ao ascendente, o que já é um ótimo indicador. Então isto pode ser uma oportunidade de estruturação do Estado e das finanças. Provavelmente pode haver outro excedente orçamental, pode haver uma consolidação maior em termos de contas. Portanto, eu por aqui não diria necessariamente que seria uma coisa maléfica, mesmo o facto de ter Saturno no ascendente. Acho que pode ser uma coisa muito estruturante, com Saturno em Capricórnio, mesmo no inverno do ascendente, e ajudado por Júpiter. Embora, por tabela, haja aqui muita crispação internacional e isso pode dar alguns dissabores, não digo que não. Mais, o Sol está na casa 2, tudo bem. Isto é a mesma coisa, mas para os Estados Unidos é parecido, mas temos um regente ascendente exaltado, o que não é um mau indicador em termos, por exemplo, da economia dos Estados Unidos, não seria a coisa pior, o regente ascendente exaltado a 2. Portanto, há ingressos mais maléficos do que isto. E também não é propriamente claro, por este mapa, que haja uma guerra. Não é assim propriamente claro. E, portanto, em geral, eu acho que vão ser 2 anos. Eu acho que este ano, 2020, para não ficarem também sem grande informação sobre 2020 da minha parte, acho que vai ser o ano, como dizia o Luís e o Adolfo, do fim do ciclo de 200 anos do capitalismo, ou seja, do materialismo. Acho que vai ser um bocado o canto do cisne, que toda a gente vai querer agarrar só o osso e lutar para ter
o seu quintal. Portanto, vai ser um ano tenso em termos dos jogos de poder dos governos e dos países. Acho que há muita coisa que pode abanar, que já estava estabelecida há muito tempo, como vimos agora com a monarquia inglesa. Eu, também por outros argumentos, parece-me que é o fim de um império de moral anglo-saxónica, ou seja, em que os Estados Unidos viam-se como os donos do mundo. Vejo dessa perspectiva como o fim de um grande ciclo. E como falaram também aqui há pouco, com a presidência portuguesa da União Europeia em 2021, já na nova conjunção de Júpiter-Saturno, como o início de um processo de renovação mundial em que Portugal pode ter mesmo papel de influência muito interessante, muito importante, na linha daquela teoria do chamado Quinto Império, cujo corpo político, no meu entender, é a própria União Europeia, encabeçada por um pensamento mais aberto e de mediação que os portugueses podem aportar para a União Europeia. Portanto, essa é uma perspectiva. Então, nesse aspecto, estes próximos anos, 2020, 2021, acho que vão ser anos ricos, mas de despedida do mundo, de um velho mundo, digamos assim, mais focado no separatismo, no egoísmo e no materialismo. Só que o ser humano tem estes defeitos. Portanto, isto vai melhorar, mas o ser humano é um ser humano. Deve ser esperado o pior. Portanto, mais uma vez, conclusões. Portanto, entre os vários ciclos mundanos, os ingressos de Saturno têm um papel crucial. As combustões de Saturno, correlação brutal com grandes incêndios, explosões, secas e destruições. A combustão do século correspondeu com a viragem e aspecto mais transformativo em todo o século XX. As tensões de Saturno com Marte associadas em correlação perfeita, 100%, com o início das duas grandes guerras e da Grande Depressão. E, para além disto, a maior tensão futura em 2055 poderá ser sublimada, se nós educarmos os nossos filhos e netos para isso. E o ingresso do Sol em Carneiro também é muito fiável para analisar determinado ano, embora funcione melhor com outros ingressos. Os aspectos mais fortes e exatos com os diversos planetas estão em total concordância com o que os tratados de astrologia tradicional diziam sobre cada planeta. Ou seja, Saturno de facto é horrível, Marte é guerra e acidente, Júpiter são coisas boas. E Vênus também. Lua é o povo, por exemplo. Então está em linha com o que diziam os sistemas astrológicos antigos. Portanto, esta nossa linguagem da astrologia funciona e tem validade e consistência ao longo dos séculos. Claro que podemos, como dizia o Adolfo, torná-la mais rica, torná-la mais completa e devemos fazer isso, mas não podemos esquecer que há coisas estruturais que temos que nos lembrar, ok? Como por exemplo isto, Saturno. A posição da Lua, uma informação auxiliar, também é relevante na disposição da energia do ano, o que é também muito interessante. Então, quando a Lua está em Touro ou em Balança, são anos mais calmos. Quando a Lua está em Carneiro, muito mais acidentes. E por aí em diante. Fontes principais, tem aqui algumas fontes.